Obrigada, presidente. Eu vou deixar até o final, eu tenho até algumas perguntas e sugestões para Vossa Excelência, mas de qualquer maneira, assim, eu fico muito incomodada e indignada com o desrespeito para com o Congresso Nacional e a CPMI. Mas, olhando de uma maneira bem fria, isso vem e tem sua razão de existir num Congresso Nacional fraco. Fraco, que na minha visão não age quando tem que agir, com algumas exceções, logicamente. Acho que essa CPMI está fazendo o seu papel, deixa eu deixar isso bem registrado, mas a gente vê que o Senado que não cumpriu o seu papel, que deixou criarem monstros da República, e eu estou falando especificamente dos ministros do Supremo Tribunal, que legislam, passam por cima e fazem o que querem, e o Senado não agiu, seja por conta de rabo preso, de covardia, de cumplicidade, de conivência, pode ser o que for, ou por corrupção, ou por qualquer outra coisa. Então, eu acho que essa CPMI, presidente, ela não pode morrer, porque ainda que a gente morra, a gente vai morrer em pé, gritando e brigando. E isso passa por realmente tomar uma atitude muito clara em relação ao presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre. Porque a única obrigação que ele tinha era de prorrogar uma CPMI, que nós temos as assinaturas de prorrogação, o deputado Marcel Van Hatten coletou aqui todas as assinaturas, que é automática segundo o regimento, e ele está se fazendo de morto, está em coma, está fingindo de morto ou de Cinderela. Então eu acho que a gente realmente precisa ter uma atitude drástica com ele. A segunda coisa é a CPI do Master. Estou aqui com o senador Girão, que coletou as assinaturas dessa atrocidade da República, dessa farra da corrupção que envolve um monte de parlamentar, ministros do STF, um monte de gente do Executivo, e senador Davi Alcolumbre brincando de bobo, né? Se fazendo de surdo e mudo. Então, eu quero objetivamente aqui saber o que o Senado Federal vai fazer. Hoje nós fizemos uma coletiva de imprensa, inclusive, para colocar dedos na ferida, mas eu não vejo a indignação da maior parte dos senadores, presidente Carlos Viana. E isso me deixa indignada, porque a gente tem... Eles agem assim porque o Congresso, e especialmente o Senado Federal, é fraco. E eu espero, sinceramente, que esse Senado seja renovado este ano, né? Com exceções feitas, naturalmente, a Vossa Excelência, ao grande senador Gerão aqui e outros senadores. Mas agora eu vou falar do que realmente também me deixou indignada. Ministro Flávio Dino tomou uma decisão, para variar, vergonhosa, para sabotar o trabalho da CPMI. Não é a primeira vez, né? A gente tem um ministro do Supremo Tribunal Federal que é um ativista, né? É um socialista ativista. E ele já fazia isso quando era ministro da Justiça. Ele fez o favor de suspender todas as quebras de sigilo que foram aprovadas. E assim... E a coisa é tão absurda que o argumento dele é absolutamente ridículo, falando que não pode ser votado em bloco, não poderia, porque esta regra não existe no regimento e foi inventada para salvar o Lulinha e os seus amigos e amiguinha do Lulinha. E a coisa mais grave, essa votação em bloco, é tão ridícula essa justificativa, que foi pedida aqui pelo PT. PT, que está dentro da CPMI, que usou essa estratégia ridícula e deu errado. Né? Como todos aqui já sabem, pediram a votação em bloco para não passar pelo constrangimento de votar cada requerimento individualmente e mostrar que estavam blindando todos. Então, eu fico muito triste que essa estratégia... que o ministro Flávio Dino haja assim, porque a estratégia que o PT usou de votação em bloco deu errado, e o ministro Flávio Dino perdeu a vergonha. Ele perdeu a vergonha. Temos no Supremo Tribunal Federal um ministro ativista. E, estranhamente falando, eu fico indignada com o silêncio dos senadores, com o silêncio do presidente Davi Alcolumbre, com o silêncio do deputado Hugo Mota, com o silêncio dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, porque o que estão fazendo é destruindo a democracia. Isso sim é golpe à democracia, senador Carlos Viana. Isso sim é passar por cima do Congresso. Isso sim é legislar em causa própria, defendendo os amigos. É uma vergonha. Eu acho que a gente tem que fazer é parar com a indicação política para o Supremo. Porque ali só tem os indicadinhos, os amiguinhos, os que defendem o advogado, é isso, aquilo. Isso é uma vergonha para o país, mas o Brasil está vendo, e está vendo a vergonha que é esse governo e o PT que não quer prorrogar a CPMI do INSS, não assinou nem a CPI, nem a prorrogação, nem o ofício de pedido, e fica fazendo tipo aí, falando que quer investigar. Por isso, senador Carlos Viana, eu já encerrei a minha fala, mas eu realmente gostaria que os parlamentares que foram convocados,
queria que entrasse na pauta. Tem convocação ainda do Volney Queiroz, que não veio, do CONTAG, que já fui informada que vem a semana que vem, dos parlamentares citados, o senador Weverton, o deputado Euclides, que eles têm muito o que explicar. A gente não tem que blindar ninguém aqui. Eu peço a Vossa Excelência que o senhor faça uma programação das próximas etapas da CPMI, porque essas pessoas estão fugindo e elas não podem fugir. Então, muito obrigada, presidente. Pois não, Excelência. Deputado Marcel Van Hatten.